Corações, aqui nessa casa, com tudo e todos que aqui chegar hoje e sempre, aos que já vieram, e também nos lares de vocês, com os familiares de vocês, com tudo e todos que rodeiam vocês. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça em seus corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. é tão bom Sentir a cura, é tão bom sentir a gratidão. É tão bom estar aqui e lá também. Gratidão por hoje, gratidão por tudo e todos que aqui está, que aqui chega. Gratidão por nós estarmos aqui atendendo esse chamado de hoje. Esse chamado para nós nos espiritualizarmos, para nós nos conhecer, para nós fazermos a caridade conosco e com quem nos rodeia, que são nossas companhias espirituais e também as pessoas que estão ao nosso redor, das quais amamos, e aquelas que não amamos tanto. Mas, independente da intenção, todos que aqui estão, muito bem-vindos a esta casa. A espiritualidade agradece a presença de cada um. E eu hoje estou aqui para falar sobre as festas natalinas, sobre essa data tão linda, tão maravilhosa, tão importante para todos nós e também para essa casa. Mesmo esta casa não parando, nós não vamos parar. A gente vai continuar, com exceção de segunda-feira agora que vem, que a gente terá atendimento interno e algumas emergências. Mas a casa continuará trabalhando, pois a espiritualidade não para. Ela trabalha 24 horas, dando assistência a nós e a todos que nos rodeiam, e a essa casa também. E aí aumenta o nosso trabalho, aumenta a nossa responsabilidade, porque muitas casas param, e aí a espiritualidade dá prioridade para os casos de emergência dessas casas espíritas que pararam, para que sejam auxiliados, orientados, acolhidos nesta casa espírita. E é com muita gratidão que nós estamos aqui, sim. Nós que estamos de frente nessa casa, fisicamente. E por detrás de nós, toda uma espiritualidade que muito nos acolhe, nos dá atenção, nos dá assistência, nos protege, nos orienta, nos intui e nos instrui. E também nos inspira, para que nós falemos aqui uma palavra que seja de acalento para o nosso coração, que nos acalme, que nos traga a reflexão de nós mesmos e também das situações que estamos vivendo. Então essas festas natalinas são muito confusas ainda não aprendemos o que é o sentido do Natal. Pois quando nós olhamos o exemplo de Jesus, que ele escolheu ir nascer entre os bichinhos, né? Que não precisava de luxo, não entendemos, pois nós fizemos ao contrário. Então no Natal nós come, né, muito, nós dá presente, nós quer presente, nós fica uma loucura para nós gastar o que trabalhamos o ano todo, sem necessidade, digamos, espiritual. Talvez física, mas espiritual não há essa necessidade. Jesus mostrou para nós que a gente pode brilhar muito espiritualmente, divinamente, ser forte espiritual,
lá nos lugares mais simples, aonde tem as pequenas coisas e os grandes gestos, pois entre os bichinhos, entre os animais. E quem aqui não ama tantos animais? Pois sabemos que os animaizinhos que estão ao nosso redor também fazem parte dessa missão e dessa caminhada que temos. Por isso ele nos mostrou que podemos nascer lá, junto com os bichinhos, e que não pega doença, e que saímos de lá muito felizes e prontos para o mundo. O que nos cura e o que nos eleva é o amor divino, o amor aos animais, o amor às plantas, o amor à mãe natureza, o amor ao próximo. E ele mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente tem que ter muito cuidado com as nossas emoções nesses finais de ano, pois temos tendência, e muito da maioria da consciência coletiva, dos exageros. Exageros nos gastos, exagero nos presentes, exageros nas comidas, nas bebidas, nas festas. Temos de ter este controle. Alguém tem que estar concentrado, conectado a Deus neste momento, e não só naquela consciência coletiva. Pois sabemos que a consciência coletiva, a consciência maior, que domina com essas ideias de muita festa, muita bebida, muita comilança, não é a luz que está presente. Nós sabe disso. Nós sabe que lá falta luz. E é por isso que uma casa espírita tem que ter alguém que fique de frente, concentrado, orando, vigiando, para que a espiritualidade consiga fazer o trabalho, a missão, a dedicação que eles têm, para que flua os resultados necessários para todos. E sabemos que essa espiritualidade muito nos protege, muito nos tira de situações bem difíceis às vezes. Pois quando oramos para quê? Oramos por nós. Entramos numa conversa, num diálogo com Deus, né? Pois Deus é luz. E quem precisa de oração somos nós. Então, quando estamos orando por nós, para nós melhorar o nosso campo energético, para nós ter melhor conexão com a divindade. Então, é muito importante que a gente ore também nesses dias, que a gente saiba agradecer e esperar um ano melhor, sim. Mas nós sabemos que o ano será melhor quando nós também nos melhorar. Se nós continuar com a mesma mentalidade, fazendo as mesmas coisas, nós teremos um ano igual à nossa mentalidade. E nós queremos que seja um ano melhor. Por isso, estamos buscando, numa casa espírita, a nossa melhora e ouvindo uma mensagem de reflexão. E essa reflexão faz com que abram consciências em nós, que o nosso campo energético se expanda e que fique cada vez maior. Que isso se chama também de aura. Alguém já ouviu falar disso. Quando nós oramos pouco, não sabemos agradecer, reclamamos muito, essa nossa aura, em vez dela expandir, ela se diminui. Ela se diminui e com isso nós também perdemos a força espiritual, porque a nossa luz, a nossa energia também diminui, que é a nossa energia vital. E quando nós ora com fé, que nós tenha concentração e que nós vigia, nós estamos nos protegendo e nos melhorando em luz, o nosso ser. Cuidar as reuniões familiares. Normalmente, nesses finais de ano, as reuniões familiares é só para falar de situações desnecessárias, falar das pessoas, pois temos de cuidar ao falar das pessoas. Quando nós adentramos muito em assuntos profundos sobre as pessoas, nós vamos mexer com quem está quieto, como se diz. Todos têm companhias espirituais, do bem e não tão do bem. E ainda tem os justiceiros. Quando nós invade o campo energético de uma pessoa, falando muito dessa pessoa, falando mal dela,
Nós estamos mexendo com quem está quieto, puxando para nós algo que não será bom para a nossa pessoa, para o nosso ser. Quanto menos nós fala dos outros, melhor para nós. E as reuniões de família, elas têm uma tendência de ficarem falando uns dos outros, lembrando de coisas que já passaram, ressentindo coisas que já foram. Seria pelo contrário. Essas reuniões de família devia de ser só gratidão, só agradecer, só abençoar as pessoas, abençoar aquela reunião, abençoar aquele dia. Aí sim nós estaremos orando, nós estaremos nos protegendo, nos fortalecendo. E é assim que devíamos de fazer. Evitar essa ideia de ficar comentando notícias ruins, ficar comentando de assalto, de acidente, mal de governo, mal desse ou daquele. Nós devemos, em todo lugar que nós passar, seja com o pensamento ou fisicamente, abençoar. Não precisa nós ir fisicamente nos lugares. Quando nós pensamos num lugar com julgamento, com crítica, já fizemos, pois o nosso pensamento nos leva lá, leva a nossa energia naquele lugar. Que o pensamento vai aonde nós estamos conectados, aonde nós estamos pensando. Somos o que pensamos. Evitar também de ficar falando de dor e de doença. Isso também traz mais para nós. Nós somos o que falamos, pensamos, sentimos e acreditamos. E para nós ficarmos bem, nós temos que ter o alinhamento do nosso ser. Pensar, sentir, falar, agir, vibrar na mesma frequência. Esse é o alinhamento do ser. Quando não estamos alinhados, começa as insônias, os estresses prolongados, as irritações, as dores, as enfermidades e quantas coisas mais. E para nós nos desalinharmos não precisa muito. Muitas vezes sentimos algo, falamos outra coisa, agimos de outra forma. E ainda vibramos com intensidade na negatividade. Pois quando vamos falar de algo positivo, às vezes cuidamos até para não falar. Mas se for algo negativo, colocamos uma intensidade tão forte que chega a vibrar em nós. E essa vibração é que determina a frequência que estamos. Esse é o vigiar, esse é o se proteger, esse é o se cuidar. A gente tem que se cuidar. Não é só de não fazer trabalho pesado, não é só na comida. Nós temos que nos cuidar. O que falamos, o que escutamos, o que repetimos, o que acreditamos, o que pensamos e como agimos. Temos de estar naquele alinhamento. Aí sim, nós estamos em nós. Caso contrário, não estamos em nós. Estamos por aí, vivendo, como um zumbi. Captando energias, pensamentos que muitas vezes ainda achamos que é nosso. E que às vezes é simplesmente estamos captando o que está ao nosso redor. Dores, pensamentos negativos e às vezes vontade de falar coisas negativas que não nos pertencem. Por isso, essa vigilância é muito importante. E é muito comum acontecer isso quando estamos em meio a muitas pessoas, né? A gente sente as energias e os pensamentos. E às vezes não entendemos de onde vem, não é porque eu estou pensando isso, não teria o porquê. Mas dificilmente naquele momento a gente se dá conta disso. Quando a gente vê, já foi. Então, muita vigilância nesse final de ano, muito agradecer, muito amar ao próximo como a nós mesmos, lembrar dos pobres e estropiados para as nossas núpcias, como se diz, para a nossa festa, né? É esses que nós temos que lembrar de convidar para a nossa festa. Lembrar de quanto é bom
comemorar mais um Natal, de quanto é bom encerrar mais um ano, na paz e na luz. Ter a gratidão no nosso coração, ter a gratidão por tudo que aprendemos neste ano que passou, e não ficar amaldiçoando o ano que passou. Tem gente que diz, Deus me livre, não vejo a hora de passar esse ano. Pois a gente tem que agradecer a cada minuto, a cada segundo, a cada aprender, a cada não que recebemos, a cada dor que sentimos, pois tudo isso nos ensinou algo, nos trouxe cura. Cada pessoa que nos contrariou nos ensinou a aceitar o não, a ter a paciência, a ouvir com amor, a ter a persistência, a se aprofundar no conhecimento de nós mesmos e nos entender como somos resistentes a ouvir os nãos da vida. Como não aceitamos uma dor, como queremos estar bem. E é tão fácil estar bem dentro daquele alinhamento. Não é difícil não. Mas a gente muitas vezes só lembra e valoriza quando a gente realmente precisa de olhar para nós com muito amor e saber que temos que se aprovar e não querer que os outros nos aprovem. É nós que temos que se amar e nos aprovar. Não querer mudar as outras pessoas. Quem tem que mudar somos nós. Enquanto nós estivermos querendo mudar as outras pessoas, é nós que precisamos disso. Pois aquilo que está no outro, que nos incomoda, está em nós. Está ali, que nem uma brasinha, querendo queimar. No momento certo, ela vai trazer a dor. Pois é uma memória que está ali, que tem que ser curada através da nossa aceitação e da nossa aprovação de nós mesmos. Tudo que tem de mudar é em nós, não é no outro. Tudo sai de nós e retorna para nós. Ninguém vai colher os frutos que vocês semearam. Ninguém. E nem vocês vão colher os frutos de ninguém que semeou. Pois a nossa colheita é exatamente da nossa semeadura. E Deus não castiga, não. Ele deixou as leis. É dando que se recebe, a lei de retorno e quantas outras mais que tem e que também vale para nós. Nós acredite ou não, elas valem para nós. E nós somos o que falamos. O que falamos e o que pensamos. Quando a gente tem alguma dúvida de como a gente está, é só a gente analisar o que andamos falando bastante. Estou falando muito de briga? Estou meia briguenta. Estou falando muito de dor? Estou querendo umas dores ou estou sentindo umas dores. A gente é o que a gente fala, pois somos o que pensamos e acreditamos. É muito simples. Nós complicamos, viemos de uma vida onde aprendemos primeiro a complicar, para depois descomplicar. Eu, quando comecei a fazer cursos, e eu fui um dia e pensei assim, poxa, estou fazendo um investimento em mim para aprender a ser positiva. Para aprender a acreditar no positivo e na positividade. Pois eu me dei conta do quanto eu estava no meu mundo negativo. Influenciado talvez, mas eu me deixava influenciar. Pois tudo só acontece com a gente até que a gente deixa. Quando a gente diz, deu disso, chega, muda tudo. É só a gente querer, pois Deus disse, pede e obtereis. Que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações, nas nossas casas, lá nas casas de vocês. Que eu peço que vocês pensem nas casas de vocês neste momento, para que sejam visitadas pela espiritualidade. Enquanto isso, vamos orar a oração de São Francisco. E quem está em casa nos assistindo também. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. Gratidão com muita alegria e felicidade. Gratidão com muita alegria e felicidade. Gratidão com muita alegria e felicidade. A gratidão se faz presente em meu coração, nessa casa e na minha vida. A gratidão se faz presente em meu coração, nessa casa e na minha vida. A gratidão se faz presente em meu coração, nessa casa e na minha vida. Que assim seja, assim é e assim será. Gratidão a tudo e todos, gratidão aos mensageiros desta casa por tantos ensinamentos o ano todo, nas palestras, quanta reflexão. Muita gratidão por todo esse carinho e atenção. E também gratidão a vocês pela atenção, pela presença, pelo buscar, por estarem aqui. Que assim seja, assim é e assim será.